palavras. Ele tá aí na E o chave que eu de quero pedra. falar aqui, através dessa mensagem de Tiago, é sobre a comunhão. Eu vi que o pastor Emengardo, ele centralizou bastante nessa palavra sobre a comunhão, e ele vai trazer alguns tópicos ensinando. E às vezes a gente acha que as contendas do que acontece na nossa vida, do que acontece na igreja ou fora da igreja, vem do diabo. Óbvio, vem sim, as brigas às vezes vem sim do diabo, mas às vezes Deus permite que essas contendas, que essas brigas sejam entre nós. E Tiago vai falar sobre isso. A carta de Tiago vai falar sobre isso. A Bíblia nos fala que nós temos que viver a palavra, ter comunhão. Se a palavra diz ter comunhão, é para ter. E hoje nós veremos como temos que tratar uns aos outros. A mensagem é para nós se examinar e ver como está a nossa vida com Deus. Como eu titulei essa mensagem, a comunhão entre os irmãos. No capítulo 4, verso 1 de Tiago, vamos ler, verso 1, que diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Se alguém puder já deixar a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Tiago já vai começar o capítulo 4 deixando uma pergunta para nós, que é: de onde vêm as brigas? De onde vêm as lutas? E de onde vêm esses maus desejos de vocês? E ele automaticamente responde: eles vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. E qual é esse desejo? O desejo é o desejo da carne. O desejo que nós, como humanos, pecadores, erramos muitas e muitas vezes e falhamos com o nosso dever aqui na terra. Agora, Gálatas, capítulo 5, verso 17, vai falar sobre 5, isso. 17. Cadê? Na minha tradução: porque os desejos da carne se opõem aos dos espíritos, e os do espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Só isso? Sim. Exatamente o que eu falei enquanto eu estava um pouco procurando. Às vezes, o desejo da carne, o desejo que nos faz pecar, é aquele desejo que o Espírito não gosta. Como o pai acabou de ler, o espírito maligno do mal, ele se opõe ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito da bondade, o Espírito da longevidade. E o Espírito da carne, a Bíblia vai falar que ele está dentro de nós. E como é que eu faço para tirar esse mau desejo, esses desejos maus, ruins? Como é que eu faço? A primeira coisa para um jovem, um crente cristão, tirar esse mau hábito é tirar a amizade com o mundo. Vai arriscar. Duas pessoas vão ter que ler dois versículos diferentes agora. Qual? O primeiro é 1 João, capítulo 2, verso do 15 ao 17.
e o outro é 1 João, né? 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17. Ao 17. E o outro é Romanos, capítulo 12 e o verso 2. Você vai primeiro no atualmente Como eu estava falando, nós temos que tirar, para nós tirar esses maus desejos, esses maus hábitos que Tiago falou no primeiro versículo do capítulo 4, que tem dentro de nós, a gente primeiro precisa tirar a amizade do mundo, a amizade com o mundo. E esses dois versos, essas duas passagens da Bíblia vai nos falar sobre isso. 1 João, quanto? 1 João, capítulo 2, e o verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, né? E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Lemos agora, como eu estava falando, sobre nós Dá pra mãe? não ter mais amizade com o mundo. Dá pra mãe? O homem, o cristão que tem que não só os amigos do mundo, mas como praticam as obras do mundo, que se dizem cristãos, não são cristãos, porque o próprio Deus já disse em sua palavra, como nós lemos em Gálatas 5:17, que o mundo é o desejo que Deus nos proporcionou, que Deus nos trouxe aqui. A palavra é o desejo do Espírito. Não ler a palavra é o desejo da carne. E João e Paulo vai nos informar isso. Vai nos dizer para nós não termos amizade com o mundo, nós não ter a amizade com esse mundo que agora está totalmente caído, eu posso dizer assim. E a segunda coisa para tirar esses desejos da carne é a humildade. A humildade atrai a graça de Deus. Alguém poderia ler 1 Pedro, capítulo 5, no final. capítulo 5 e o verso 2:15. 1 Pedro, verso 5, capítulo 5 e verso 5. 5:5. 1 Pedro. No final, menina. Já é depois de Tiago, 1 Pedro. Onde você está lendo, só virar um pouquinho. Capítulo 2, 5, 5, né? 1 Pedro, capítulo 5 e verso 5. Achou? Leia. Tiago, capítulo... Eita, Tiago não. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, mas é do Toma água, chega. ao ancião e de todo suíço
um ao outro Calma aí. Caneta. se- ve- ve- Calma aí. Vestivo Não. humildade, porque Deus excite ao soberano, Terminou já? mas do É só o 5, não vai para 6 não. mas da graça Olha o gatinho, olha o gatinho, olha o gatinho. ao humilde. Vou fazer só a repetição para você pegar o contexto. Sim. É, 1 Pedro 5, não é isso? É. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Como nós estávamos falando sobre a humildade, atrai a graça de Deus. Quem é orgulhoso, quem faz as obras para que pastor veja, para que coordenador veja, Deus não se orgulha, Deus não se sente atraído por essa pessoa. A humildade atrai a graça de Deus. E como nós lemos, como nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, ele vai dizer que ele resiste aos orgulhosos. O que é resistir? É você tá tentando não deixar perto. Não tá querendo aquilo por perto, tá tentando deixar aquilo por fora. Porque o nosso Deus é graça e amor. Você pode estar em pecado, mas ele ainda vai lhe dar chance. Mas se você continuar orgulhoso, se você continuar com o ego, a sua soberba, Deus vai ficar resistindo a você. E o verso também é bom falar, ele fala sobre ser obedientes aos anciões, aos mais velhos, como diz aqui na minha Bíblia, ser obediente aos mais velhos. Eu botei aqui, submissão a Deus, mas resistência ao mal é igual vitória espiritual. Vai lá falar em Éfeso, capítulo 6, verso 11. Alguém poderia ler? Vamos. Faz 6, Hoje? 11, né? Eu vou comer Bíblia hoje. 6, 11. Éfeso 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Amém. Nós vamos ver isso. Como o pai acabou de ler, Éfeso, se nós se revestir do Espírito Santo, se nós se revestir da palavra, vou fazer igual o pastor Isvaldo fez. Se nós começar a ler a Bíblia, aí sim, o Espírito Santo, se nós começar a viver a Bíblia, pregar a Bíblia, se nós tiver a palavra no caminho, se nós estiver seguindo a palavra no caminho certo, aí sim o Espírito Santo vai agir em nossa vida, o Espírito Santo vai trazer algo diferente para nós. E também Tiago, pulando para o verso 7 de Tiago, no mesmo capítulo 4, ele vai falar assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de vocês. E o verso 8 diz: cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Aproximem-se de Deus. Jeremias, um dos versículos que eu mais gosto. Jeremias, capítulo 29 e o verso 13. 13. E vos buscar-me-eis,
e me encontrareis, enquanto vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Amém. Em outra tradução, vai falar, né? Buscar-me-eis e me achareis. Se você quiser se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você, como diz 29 aqui. quanto? Luiz e Canela, vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Não é não. Eu Deixa acho eu ler que a é- minha. Cadê? Estas 6 coisas É, aborrece isso os... aí. Como é que eu posso dizer? Não literalmente errado, mas como é que eu posso dizer? Mas sim arrependido de coração, você vai poder ter a tristeza pelos seus pecados. E como ele diz, Deus, você chorando pelos seus pecados, você se lamentando por eles, e como ele disse agora, Deus vai ir lá e consola. O mesmo Deus que vai perdoar, o perdão dele é como se fosse um consolo para nós. Já pensou você ter feito um crime, vamos dizer assim, não tão grande, está prestes a ser preso, aí chega lá o juiz e libera. Benjamin. É muito bom você ser perdoado. É muito bom você ter Não. o perdão de Vem cá, Deus. mãe, vem cá. Então essa é a forma dele nos consolar. Agora vamos entrar no tema. Vamos entrar no tema que eu propus aqui, que é a comunhão entre os irmãos. No verso 11, como nós lemos, vai falar: não falem mal do outro. Eu obrigatoriamente não posso ler esse versículo sem citar Provérbios, capítulo 16 e o verso, capítulo 6, o verso 16 ao 19. Alguém lê? Provérbios, Capítulo 6, capítulo 6, verso 16 ao 19. 16 a 19. Cadê? Enfeitei minha cama. Enfeitei minha cama com cobertas de cabeceira. É Provérbios 16? Eita, Provérbios 6. É o 6, né? Capítulo 6, verso 16 e 19. É o Provérbios 6, 16. Tá certo, deixa eu só marcar aqui. 6. Vamos lá. 6, 19. Aliás, 6, 16. É, 6, 16. É porque a tradução é diferente da minha, mas depois É. você confirma no final. Enfeitei a minha cama com cobertas de travesseira, com obra Perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. E o verso que o pai leu diz: buscar-me-eis e me achareis. Quanto mais vocês me buscarem, mais vocês vão me descobrir. E como é que eu busco, irmão Fernando? Aqui o mapa para descobrir a palavra, o mapa para descobrir quem é Deus. a bússola. É a bússola para ir para o céu. É a Bíblia. Se você quer encontrar, se você quer viver a palavra, você tem que ler Deus. Tem que ter a busca, tem que ter a obsessão por Cristo. Cristo no madeiro. E também nós temos algum irmão ler 2 Coríntios, capítulo 7 e o verso 6. Ainda tem... esse é o penúltimo versículo que nós vamos ler para encerrar. 7 e 3, né? Capítulo 7 e o verso 6. 6. 6. Mas Deus que consola aqueles que estão abatidos, abatidos,
por fora luta, por dentro temores. Nós temos que ter, como disse aí, em outra tradução, ele vai falar alguma coisa sobre se entristecer dos seus pecados. É basicamente sobre o arrependimento. Se você tem arrependimento, se você se aproximar de Deus, é se humilhar cada vez mais diante do pé de Deus. E como é que eu me humilho? Se arrependendo, tendo o entendimento que Deus, Ele é maior e Ele pode lhe perdoar. E como eu devo me aproximar mais de Deus através disso? Chorando pelos seus pecados. Como assim, irmão Fernando? O blasfemo. Um exemplo é o blasfemo. O blasfemo, ele brinca com o Espírito Santo, mas o coração dele, a consciência dele, não se comove com isso. A consciência dele continua no caminho ruim, continua pecando, errando e acaba ficando frio. Só fazer uma recapitulada, eu acabei lendo o versículo errado. Eu li o primeiro errado, mas eu terminei com o errado. O versículo que você citou é o 7. Capítulo 7, verso 6. Da segunda carta de Coríntios, né? É. Então, mas Deus que consola aquele que está abatido, nos confortou com a vinda de Tito. Agora está correto. Agora, como ele falou aí, ele consola. Como eu estava falando antes, vou até recapitular, porque já é bom ter lido de novo, que já vai se encaixar. O blasfemo, ele não se comove por estar brincando com o Espírito Santo. O blasfemo, ele não está nem aí para quem é Deus, não está nem aí para quem é Espírito Santo. E como é que eu posso me arrepender verdadeiramente? Chorando pelos seus pecados. Se em suas orações você não chora pelos seus pecados, se em suas orações você não se sente... Você está pecando, óbvio, nós somos pecadores, se você não sente que você está... Como é que eu posso dizer? Eu não posso ler o tema que nós escolhemos, não posso falar o tema. Tem até também Salmos 133, verso 1, que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esse também é um versículo que eu não posso deixar passar reto, trazendo uma palavra como essa. Ele vai falar: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não tolera. O primeiro é o olhar orgulhoso, como nós já falamos sobre o orgulho aqui. A língua mentirosa, que pratica a mentira. Mãos que matam gente inocente, os matadores. A mente que faz planos perversos, o homem que pratica a iniquidade. Vou falar melhor assim. Pés que se apressam para fazer o mal. Aquele homem que se apressa para enganar alguém. Fica, vamos dizer assim, se apressa para ir... Fazer coisa errada. Para fazer as coisas que não devem. E a testemunha falsa que diz mentiras. A pessoa que causa... que anda mentindo, com a língua mentirosa, né? A pessoa que mente, Deus não só detesta, ele abomina. Em outra tradução ele diz abomina. É a pessoa que provoca briga entre os irmãos. Como a mãe leu na tradução dela, a última, como foi essa que nós acabamos de ler, é a que Deus não só detesta, mas abomina. Que é a pessoa que provoca briga entre os irmãos. Provérbios vai dizer isso. Deus abomina quem causa discórdia entre os irmãos. Deus, com sua grande, poderosa e suficiente palavra para nós, vai trazer sobre isso. E como nós lemos, Tiago capítulo 4, verso 11,
Meus irmãos, não falem mal um dos outros. Provérbios vai dizer que Deus abomina. E Tiago está reforçando. Provérbios está no capítulo. Está no verso. Provérbios está no Antigo Testamento e Tiago no Novo. Já é uma reforçada, vamos dizer assim, um reforço de Tiago para o que Provérbios, o escritor de Provérbios 6 disse. E ele vai falar: meus irmãos, não falem mal um dos outros. Porque quem fala mal de um do seu irmão, está falando mal de Cristo, que é a lei, a palavra. Está falando mal da palavra. A fé aparece na forma como tratamos uns aos outros. Nós temos o versículo que nós vemos, verso 12, vai dizer assim: Deus é o único que fez as leis, é o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. E o interessante é que ele bota aqui depois disso: quem você pensa que é para julgar os outros? Na minha tradução diz assim: quem você pensa? Se Deus, para você ver como está sincronizado, né? Provérbios vai dizer que Deus detesta, Deus abomina quem pratica, quem fala mal do seu irmão e quem causa a discórdia. E Tiago não vai suavizar o que Provérbios disse, não. Tiago vai reforçar com força, vai falar quem você pensa que é para julgar os outros. E às vezes nós vemos isso em nossa igreja, nós vemos isso no meio cristão. Mas ainda bem que nós temos a Bíblia para instruir. A fé aparece na forma como tratamos uns aos outros. Se você trata o seu irmão mal, quem dirá que você tratará Deus lá na eternidade bem? Se você pratica o mal aqui, lá, quem dirá que você vai praticar o bem lá na eternidade? Então, já coisa dessas, você já não está mais sendo merecedor do reino de Deus. Se é preciso perdoar, perdoe, mudar, se aproximar. Tiago fala isso. Vocês roubam, acho que é no verso 2 e o 3 e o 4. 2, o 3 e 4 vai falar sobre um tema só. Verso 2, o 3 e 4. Que vocês estão dispostos a matar, a roubar, para conseguir as coisas que vocês querem. Mas vocês não as conseguem, porque vocês não pedem a Deus. Assim diz na minha tradução. Se for preciso você perdoar uma pessoa para chegar no céu, perdoe. Se for preciso mudar sua personalidade, seu estilo de vida para ir para o céu, mude. Se for preciso se aproximar da pessoa que você não gosta, se aproxime. Se é para chegar ao céu, você tem que estar disposto à morte. Se é para chegar ao reino de Deus, você tem que estar disposto a seguir o caminho da Bíblia. Uma igreja, olha, preste atenção nessa frase. Uma igreja forte não é uma igreja perfeita. Uma igreja forte é uma igreja unida. Quanto mais união, quanto mais comunhão, mais forte a igreja é. Mais cheia do Espírito Santo a igreja é. Se nós continuar com a contenda, se nós continuar com a discórdia, Deus vai se afastar da igreja. Deus vai se afastar do nosso ser, do nosso espírito. Nós temos que continuar na perseverança. E aqui eu encerro minha pregação sobre a comunhão. E lembre-se, uma igreja forte